Abriram aí em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 5. Vamos ler. Paulo aqui, ele sabe que a sua hora está chegando ao fim, e ele está escrevendo para o seu discípulo amado, que vai ficar no seu lugar, Timóteo. Paulo foi um homem diferente de todos os apóstolos. Ele tinha duas cidadanias, ele era judeu, mas ele era romano. Ele era culto, falava bem, escrevia bem, estudou com um dos homens mais inteligentes e sábios da época, Gamaliel. E Deus o chamou para pregar a palavra de Deus. Quando Deus chamou Paulo para pregar a palavra de Deus, então uma grande confusão aconteceu, porque os judeus que amavam Paulo passaram a odiar ele, e a igreja e os apóstolos não o receberam muito bem, sempre trataram Paulo com desconfiança. Porque Paulo tinha sido um dos grandes perseguidores da igreja, ele tinha matado muitos cristãos, tinha mandado prender muitos cristãos. Então Paulo agora não era mais amado nem pelo seu povo, e não era aceito 100% dentro da própria igreja. Veja que para Deus te usar, para Deus te abençoar, você não tem que ser unanimidade. Você não tem que ter o amém de todo mundo. Você não precisa que todo mundo venha gostar de você. Se você esperar todo mundo dizer amém para você, se você esperar todo mundo bater palma para você, se você esperar todo mundo gostar de você, você nunca vai fazer na sua vida aquilo que você tem que fazer. Paulo causou muitas dores para a igreja e para o povo de Deus, mas Paulo também passou por muitas dores, porque você pode ter certeza que se você causa dores nas pessoas, você também vai passar por dores. Você sabe que tem gente que ela é muito boa para causar dor nos outros. Tem gente que ela é muito boa para fazer os outros sofrerem. Mas é interessante como geralmente quem é muito bom em fazer os outros sofrerem, quando é ela que tem que sofrer, ela já não é tão boa assim. Ela reclama, ela murmura. Paulo fez as duas coisas muito bem. Causou dores e depois passou por dores. Paulo viveu todas as estações da vida que você pode viver. Teve tudo e depois não teve nada. Foi aplaudido e foi vaiado. Foi amado e foi rejeitado. Foi pobre e foi rico. Teve abundância e teve escassez. Mas depois que ele abraçou a fé em Jesus, nunca largou Jesus. Quando você vive uma vida, você vai passar por várias fases, várias estações, vários momentos na sua vida. Nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias você vai estar bem, nem todos os dias vai dar tudo certo, nem todos os dias vai sair como planejado, nem todos os dias você vai estar focado, nem todos os dias você vai estar motivada. Mas não importa qual momento você está vivendo da sua vida, o mais importante é, se você abraçou a fé no Senhor Jesus, não largue nunca mais. Versículo 5, então Paulo está dizendo para Timóteo: tu porém, ser sóbrio. Ser sóbrio quer dizer seja vigilante, vigie em todas as coisas. Quer dizer, você tem que estar atento sempre. O cristão nunca pode estar de bobeira nesse mundo, amém? Você nunca pode estar de bobeira. Seja vigilante. Paulo diz para ele: suporta as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições. Vai ter dias difíceis, vai ter dias de luta, vai ter dias de prova, vai ter dias de injustiça, vai ter dias de adversidade, vai ter dias de deserto, vai ter dias de rejeição, vai ter dias de problema. E o que é que você deve fazer com esses dias? Diga assim: suportar. E Paulo diz: olha, mesmo nos dias mais difíceis, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Se você é aquela pessoa que você só está bem com Deus quando tudo está bem, sua vida cristã não vai durar muito tempo. Se você é aquela pessoa que só tem fé quando as coisas estão dando certo, quando as portas estão abertas, quando os milagres estão acontecendo, sua vida com Deus não vai durar muito, porque as aflições vêm, os problemas vêm, e você tem que ser forte em Deus. Diga assim: para suportar e para vencer, amém?
Você tem que aprender a seguir em frente. Você não pode parar nunca. Você não pode parar pelo que fizeram. Você não pode parar pelo que o diabo tem feito. Você não pode parar diante das adversidades. Paulo está dizendo para Timóteo: não pare, suporte as aflições. Sei o que eu estou te dizendo. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho como esposa, mesmo que o seu casamento não esteja bem. Tudo que depender de você como esposa, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho como marido. Você tem um papel como marido. Você tem uma responsabilidade. Paulo fala: suporte as aflições, faça o teu trabalho. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, por mais que você esteja enfrentando problemas com seus filhos, por mais que eles não reconheçam você, tudo que você faz por ele, continue fazendo o seu trabalho de pai, continue fazendo o seu trabalho de mãe. Não dê para outra pessoa aquilo que é para você fazer. Nem sempre você vai ser recompensado, nem sempre você vai ser admirado, nem sempre você vai receber os créditos. Faça o seu trabalho, independente do que está acontecendo com você emocionalmente, independente do que está passando-se na tua cabeça, independente de como você está sentindo, independente se você acredita que você merece um salário melhor, você poderia estar em outra posição, você poderia estar ganhando mais. Continue fazendo o seu trabalho, Deus vai te recompensar. Faça o teu trabalho, aprenda a fazer as coisas mesmo quando as coisas não estiverem bem. Aprenda a fazer as coisas mesmo quando você não estiver se sentindo. Tem gente que quando ela está desanimada, ela não vem na igreja. Tem gente que quando ela está passando por uma luta, ela não vem buscar Deus. Tem gente que quando ela está triste, ela não vem na casa de Deus. Ela só vem na casa de Deus quando ela está se sentindo o quê? Bem. Você tem que educar o teu espírito para que você faça as coisas mesmo quando você não está com vontade de fazer. Você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo para você: faça isso o dia que você estiver feliz, me siga o dia que estiver dando certo as coisas. Quando as coisas estiver dando errado, você não precisa me seguir. Você não vai encontrar em nenhum evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, Jesus dizendo: quando você tiver vontade de orar, ore. Pelo contrário, Jesus disse que é um dever do cristão orar sempre. Você tem que se lembrar que você é um ser espiritual. Você está morando aí nesse corpo por enquanto, mas um dia esse corpo vai morrer, mas você vai continuar. O corpo morre, só o que morre é o corpo. Você ainda vai continuar vivo. Você não tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Quem tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos é o teu corpo. Você já existia antes de ter um corpo. Davi diz: o Senhor me viu quando eu ainda não tinha forma na barriga da minha mãe. Antes de eu ter forma na barriga da minha mãe, eu já existia. E depois que esse corpo morrer, eu vou continuar existindo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos eternos como Deus é eterno. Então você tem que educar o teu espírito. Nem todos os dias vão ser fáceis. Nem todos os dias você vai estar animado. Nem sempre você vai receber apoio. Nesse capítulo mesmo, outro dia eu preguei, o apóstolo Paulo disse: quando eu precisei que alguém me defendesse, não apareceu, mas o Senhor esteve comigo. Amém? Ninguém esteve comigo, mas diga: Deus esteve comigo. Pare de se preocupar com quem não esteve com você. Pare de se preocupar com quem foi embora. Pare de se preocupar com quem virou as costas. Pare de se preocupar com quem não te apoiou. E agradeça e louve a Deus, porque Ele esteve e Ele está com você. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta, era um vinho que era ofertado em cima do sacrifício. Quer dizer, eu estou sendo derramado como oferta. A minha partida é chegada, ou chegado. Quer dizer, minha vida está chegando ao fim. Paulo sabia que ele ia morrer. Estava velho, estava doente, estava preso. Sabia que ele não ia ter um julgamento justo. E ele estava muito bem com isso. Você tem que estar bem, você tem que estar quando algo acabar na sua vida. Amém? Você não vai ser jovem para sempre. Por isso que se você for jovem, aproveite. Tem coisas que se você não fizer agora, você não vai conseguir fazer nunca mais. Se você é jovem, você tem tempo que se algo der errado, você ainda pode se recuperar. Se você tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, 20 anos,
Você tem que ter coragem para arriscar. Você não precisa agradar todo mundo. Se não sair do jeito que você imagina, e depois que você passa de uma certa idade, você entende que a maioria das coisas que você planejou não saíram do jeito que você planejou. Quem está aqui divorciado, você casou para divorciar? Alguém aqui casou para divorciar? Bispo, no dia que eu casei eu já estava planejando divorciar. Não, você casou para toda a sua vida, mas você passou por um divórcio. As coisas não saíram como você planejou. Então, se você é jovem, você tem tempo. Agora, se você vai chegar a uma idade, tem muita gente aqui que você já tem mais passado do que futuro, e você também tem que ter discernimento espiritual para isso. O tempo que você tinha, você já não tem mais. Se eu viver mais 40 anos, daqui a 40 anos, se eu viver mais 40, eu vou estar com 87. Há uma possibilidade de chegar, há uma possibilidade de não chegar, mas uma coisa eu sei, eu estou caminhando por uma fase da minha vida, que eu já tenho mais passado do que futuro. Então eu tenho discernimento que tem riscos que eu não posso correr mais. Dependendo do passo que eu der, se der errado, talvez eu não tenha tempo para me recuperar. Então tem uma fase da tua vida que você tem que ter muita sabedoria. Paulo está dizendo, olha, minha vida está chegando ao fim, meus dias estão acabando. O trabalho dele ele está passando para Timóteo. Você tem que saber quando as coisas na sua vida estão chegando ao fim, e você tem que saber lidar com tudo que termina na tua vida, porque nada é para sempre. Se você já tem uma idade e não tem muito tempo, mas você tem experiência, você tem sabedoria, você passou por coisas que muita gente não passou. Como você tem muito passado, você tem que fazer as pazes com o teu passado, senão você vai viver essa fase da tua vida amargurada, frustrada, desanimada, sempre olhando para trás. Faça as pazes com o seu passado. Você tem que perdoar quem te feriu. Você tem que tem gente que ela nunca se perdoa. Se eu pudesse voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, olha, eu faria tudo diferente. É claro que você faria diferente, porque agora você já sabe como é que é a vida, você já sabe como é que é as coisas. Você nunca mais vai voltar àquele momento. As coisas nunca são, elas estão sempre mudando. Por isso que você tem que viver o hoje, amém? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele diz, combati o bom combate. Numa outra expressão ele diz, lutei uma boa luta. Lutei uma boa. Veja que ele não diz, eu venci todas as lutas. Paulo não diz assim, meu filho, eu venci todas as lutas que eu passei, todas as guerras que eu enfrentei, toda a oposição que eu enfrentei, eu venci tudo. Ele não diz isso. Ele diz, combati o bom. Ele está dizendo, olha, durante toda a minha vida eu fui um lutador. Durante toda a minha vida eu lutei bem. Para Deus não vale se você teve mais vitórias ou mais fracasso. O que vale para Deus no fim é se você foi uma boa lutadora, se você foi um bom lutador, se você lutou bem. Paulo não diz eu venci todas as guerras, porque você nunca vai terminar a sua vida vencendo todas as lutas que você passou. Algumas você vai ganhar, outras você vai perder. Mas continue lutando, não pare de lutar. Se você está lutando com a depressão, tem dias que você vence ela, tem dia que ela te vence. Tem dias que você está muito bem, tem dias que você está muito mal. Continue lutando, repita isso, continue lutando. Escreva aí nos comentários, eu continuarei lutando. Não é sobre vencer, não é sobre perder, é sobre se você continuar lutando. Deus não vai te honrar porque você venceu, Deus vai te honrar se você lutou, amém? Sua parte é lutar, sua parte é não jogar toalha. Se você ler as cartas de Paulo, você vai saber que tinha cidade que ele queria ir e o diabo conseguiu barrar ele. Teve lugar que ele queria ir e Deus não deixou ele entrar. Ele não conseguiu salvar todo mundo. Teve gente que ele libertou, que ele curou, que ele levou aos pés de Jesus, e depois essa pessoa se levantou contra ele. Não desanime se você perdeu algumas batalhas, a vida continua. Não desanime se algumas coisas não deram certo ou não estão dando certo, continue lutando. Ele diz, eu combati o bom combate, eu lutei bem. Quando chegar o fim da tua vida, você tem que ter essa consciência limpa. Graças a Deus, tudo que eu podia fazer,
eu fiz. Eu fui uma boa lutadora, eu fui um bom lutador, nunca desisti, nunca joguei a toalha, sempre segui em frente. Amém? É isso que você tem que fazer. Algumas coisas vão sair da maneira que você espera, outras coisas não vão sair da maneira que você espera. Algumas coisas vão dar certo, algumas outras vão dar errado. Continue, levante a sua cabeça, tenha maturidade. Se você já tem uma idade, se você já passou por muita coisa, tenha maturidade. Tem coisas que você tem, que eu não tenho. Tem coisas que eu tenho, que você não tem. Eu não quero o que você tem, porque o que você tem foi Deus que te deu. Tem coisas que eu tenho que você nunca vai ter, porque quem me deu foi quem? Foi Deus. Eu não estou correndo contra você, eu estou correndo a minha corrida. Porque se eu começar a falar, poxa, você tem, eu não tenho, você tem, eu não tenho, você tem, eu não tenho, eu vou trazer para a minha vida algo que Deus não queria que eu tivesse. E a pior coisa que tem na tua vida é quando você, por inveja de alguém, ou porque alguém tem e você não tem, aquilo que você não queria, aquilo que não era para vir para a tua vida, você acaba trazendo. Eu conheço pessoas que elas conseguem viver muito bem sozinhas. E você não pode chegar para aquela pessoa. O apóstolo Paulo nunca casou. Ele escreveu numa das suas cartas: olha, eu queria que todos os homens fossem como eu. Infelizmente ninguém é. Eu consigo viver muito bem sozinho. Mas se for para você ficar pecando, se prostituindo, fazendo bobagem, então é melhor que você se case do que ficar pecando. Deus deu uma vida para cada um de nós, e você tem que estar na fé, mas ao mesmo tempo você tem que estar em paz com a sua vida, sabendo o que é para você e o que não é para você, sabendo daquilo que Deus não quer para você. Tem gente que ela é teimosa, ela fica insistindo com coisas que Deus está dizendo para ela, não, 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 não. Se ela quer, geralmente porque a pessoa quer provar algo para alguém. Se você é uma pessoa que vive pela aprovação dos outros, você nunca vai estar bem. Paulo está dizendo, a minha vida está chegando ao fim, vai acabar, não tenho mais muito tempo. Ele está organizando a vida dele. Se você ler a carta, ele está perdoando pessoas, ele está preparando alguém para ficar no lugar dele. Cada momento na sua vida é uma coisa. Você não pode viver amargurado, porque você já tem uma determinada idade. Veja que você é uma pessoa abençoada. Diga assim, eu sou abençoado, porque Deus está te dando graça para viver muitos anos, apesar de todas as lutas que você passa. Ele diz, combati o bom combate, eu completei a carreira, fiz tudo que eu tinha aqui, completei a carreira. Se você é uma pessoa que você criou seus filhos, criou seus netos, você fez tudo que você tinha que fazer, então você tem que estar em paz. Nessa fase da tua vida, o que mais vale agora é a tua paz e a tua saúde. Tem coisas que você não tem que evitar, tem conflitos que você não tem que entrar, tem coisas que não cabe mais a você, então não tome para você, faça como Paulo. Ele está pegando o trabalho dele e está passando para quem? Para Timóteo. Isso é sabedoria, porque no fim, o que mais vale, diga assim, é a minha paz, sua saúde, você terminar bem, na fé. É que nem um rei teve uma grande vitória, mas a vitória que ele teve matou quase todos os soldados dele. Então quando a guerra terminou e ele viu o exército dele quase dizimado como do inimigo, ele disse assim, mais uma vitória dessa e eu perco tudo. Você tem que saber que nem sempre vencer tudo é bom. Tem vitórias que custam caras demais. Combati o bom combate, completei a carreira, isso que é importante, completei. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz, guardei a fé. Não guardei uma grande quantidade de dinheiro, não guardei um grande patrimônio, não realizei todos os sonhos, mas diga assim, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Mais importante é você terminar bem tudo que você está fazendo. No fim da sua vida você guardar a sua fé e você ser salvo em nome de Jesus.